Sabe aqueles momentos em que você percebe que toda a imagem que construiu de alguém pode ter sido uma ilusão? Quando tudo desmorona de uma vez, mas no fundo, era só a vida te mostrando quem estava ao seu lado e quem só estava de passagem. Essa é uma daquelas histórias que começam com dor, mas terminam com liberdade. Meu nome é Camila, tenho 30 anos e moro em Florianópolis. Hoje quero contar algo que me aconteceu. Meus amigos e ele me deixaram sozinha em um restaurante, com a conta inteira para pagar. E enquanto se afastava, ele ainda teve a coragem de gritar: "Uma garota como você deveria ser grata por eu ter saído contigo." Eu apenas sorri, em silêncio. E foi naquela manhã que meu celular explodiu com 13 chamadas perdidas. Até agora estou processando o que aconteceu no último fim de semana. Como se estivesse revivendo tudo na cabeça, me perguntando se eu imaginei. Mas não. Minha fatura de cartão estourada e as manchas de sorvete no sofá provam que foi muito real. Estive com o André por 2 anos. Não foi um caso rápido nem algo casual. Tínhamos rotina. Maratonas de série aos domingos, jantares com as famílias, até aquela aula de yoga ridícula que ele insistiu para fazermos juntos. E fomos péssimos. Diga-se de passagem. Não éramos perfeitos, mas eu achava que estávamos bem. Até conversamos sobre morar juntos no verão. Ele tinha suas manias irritantes, deixava as meias pela casa. Ficava no celular durante os filmes e fazia comentários úteis sobre minha aparência, tipo: "Essa blusa deixa seus braços maiores" ou "Já pensou em mudar o corte de cabelo?" Eu sempre deixava passar, achando que ele só estava sendo sincero. Sexta passada, ele me mandou mensagem sobre um jantar com amigos do trabalho. Foi a primeira vez que me incluiu no mundo profissional dele, antes, dizia que não era apropriado. Fiquei empolgada. Fui às compras, gastei além do que podia, me produzi inteira. Maquiagem com tutorial no YouTube, cabelo alisado com a chapinha que só uso em ocasiões especiais. Tudo. Cheguei ao restaurante caríssimo no centro. Desses que nem tem preço no cardápio e servem comida minúscula. Primeira bandeira vermelha. Ele já estava lá com 2 colegas, Leandro e Paulo. Desde o primeiro minuto senti o clima estranho. André mal me cumprimentou, levantou da cadeira só para dizer: "Chegou tarde." Eu estava 2 minutos atrasada porque não achei vaga. Sentei, e ele olhou meu vestido e soltou: "Ah, você escolheu isso?" Os amigos trocaram olhares. Meu rosto queimou. Estava com um vestido azul marinho que considero lindo. Discreto. Ri sem graça, como se tivesse errado o dress code. Ele deu de ombros e disse que já tinham pedido os petiscos. A próxima hora foi ele falando de trabalho que eu não entendia, enquanto os colegas me ignoravam. Quando tentava participar da conversa, André me interrompia ou corrigia. Comentei algo sobre um cliente da minha loja e ele respondeu: "Ela não entende como funciona o mundo dos negócios de verdade", com um ar de desprezo. Como se trabalhar com varejo fosse brincadeira. Sou gerente há 3 anos. Fiquei me perguntando se ele sempre foi tão condescendente e eu não vi, ou se estava só se exibindo. De qualquer forma, foi péssimo. Leandro perguntou como nos conhecemos e comecei a contar que foi pela Vanessa, minha melhor amiga, que trabalhava com ele. André me cortou e disse: a Vanessa teve pena dela, tava me fazendo um favor." Eles riram. Meu estômago virou, não foi assim. Vanessa, inclusive, tinha me alertado sobre o ego dele. Mas disse que ele tinha um lado bom. Soiler, não tinha. Pedi licença e fui ao banheiro, mas para não chorar na frente deles. Do cubículo mandei mensagem para Vanessa: "O que tá acontecendo aqui?" Na hora recebi uma notificação. André tinha se marcado no Instagram com a legenda "Noite dos Boys", como se eu nem estivesse ali. Vanessa me ligou na hora, mas não atendi. Eu só queria manter alguma dignidade. Lavei o rosto, arrumei a maquiagem e me dei um discurso no espelho. Quando voltei à mesa, estavam rindo de algo, mas pararam ao me ver. O garçom trouxe os pratos. Pedi uma massa, uma das mais baratas, porque já estava preocupada com o valor da conta. Ele fez piadas do tipo "vai correr uma maratona depois?" E ousada com esse tipo de corpo. Cada comentário doía como um corte. Mal comi. Só empurrava o prato, contando os minutos para ir embora. Aí o Paulo falou de uma apresentação do trabalho.
André começou a contar como o chefe adorou a ideia dele, que agora liderava o projeto todo. Algo não batia. Uma semana antes, ele disse que ia falar por 5 minutos e que estava super nervoso. Agora era o protagonista da empresa? Ele vivia num universo paralelo onde era o personagem principal. A conta chegou. O garçom colocou sobre a mesa. André pegou, olhou por 2 segundos e me entregou. Achei que era para mostrar o total. Mas ele disse algo que nunca vou esquecer. Sabe, acho que isso aqui não tá funcionando. Fiquei esperando a piada. Não era piada. Tô tentando, mas não sinto mais atração. Melhor a gente terminar. Ali, na frente dos amigos. Depois de 2 anos. Você tá falando sério? Agora? Aqui? Ele levantou, pegou a jaqueta e disse: uma garota como você devia ser grata por eu ter ficado tanto tempo contigo. Você não é nenhum prêmio. E foi embora, rindo com os amigos, me deixando com a conta de R$ 1.800 dos vagios e coquetéis deles. O garçom me olhou com pena. Foi pior. Paguei com o cartão de crédito, o mesmo que tô pagando desde o Natal. De algum jeito, cheguei até o carro sem desabar. Liguei para Vanessa, soluçando. Ela veio correndo pro meu AP com cerveja, sorvete e vinho. A verdadeira MVP. Contando tudo entre lágrimas e cookie dog, Vanessa ficou revoltada. Tive que impedir ela de invadir a casa do André. Aí ela ficou estranha. Começou a perguntar se ele comentou algo sobre o trabalho dele. E então disse: Camila, o André não é quem diz ser na empresa. Ele não era nenhum gênio do marketing prestes a ser promovido. Era assistente. Levava café e marcava reunião. As viagens? Tudo mentira. A grande apresentação? Ele só passou os slides. O cargo dele no LinkedIn era uma fanfic corporativa. Me senti uma idiota. 2 anos. E ele mentiu sobre tudo. O que mais teria mentido? Naquela noite, entrei em modo investigadora. Revirei conversas, fotos, detalhes. Várias incoerências. Comentários sobre dinheiro que não faziam sentido. Noites trabalhando em que a localização mostrava outro lugar. Não dormi. Repeti a cena do restaurante. Como ele me fez me sentir pequena. Humilhada. Às 3 da manhã, recebi mensagem de um número desconhecido. Oi, aqui é o Diogo, colega do André. A Vanessa me passou seu contato. Tem umas coisas que você precisa saber. Aí a coisa ficou ainda mais interessante, depois de descobrir por Diogo, colega de trabalho do André, que meu namorado vivia num mundo de fantasia. Passei os dias seguintes naquela névoa horrível do fim de relacionamento. Aquela fase em que você alterna entre chorar com um pote de sorvete e encarar fotos antigas se perguntando se algo daquilo foi real. Meu apartamento virou um caos. Louça suja, roupas jogadas, umas 7 sacolas de delivery acumuladas na porta porque cozinhar estava fora de cogitação. O pior era quando eu pensava em algo engraçado e instintivamente pegava o celular para contar para ele. E lembrava do que ele fez. Era como ser abandonada de novo. Evitei redes sociais. Sabia que ele postaria algo irritante. Mas na quarta de manhã, não resisti. Abri o Instagram. E lá estava ele, selfie na academia, com a legenda subindo de nível, conheça seu valor. A audácia. Quase joguei o celular na parede. Vanessa veio à noite com comida. Me encontrou enrolada no edredom, parecendo um burrito deprimido. Ela foi incrível durante tudo. Me alimentava, me ouvia repetir a mesma história sem soltar um eu avisei. Embora eu visse no olhar dela. Enquanto comíamos, ela me mostrou as conversas com Diogo. Os dois estavam falando bastante. E ele estava pronto para soltar tudo. Segundo Diogo, o André dizia no trabalho que terminou comigo porque eu era grudenta e obcecada por casamento. Oi? Eu não fui a que criou uma pasta no Pinterest chamada Ideias para nossa futura casa. Sim, André fez isso. E dizia que era para pesquisa de um projeto. Aí veio a bomba. Ele estava em liberdade condicional no trabalho por roubar ideias alheias. Corria risco de ser demitido. As noites virando, era para corrigir erros antes que descobrissem. As viagens, tudo invenção. Enquanto eu digeria isso, meu telefone tocou. Era Teresa, mãe do André. Pensei em não atender, mas ela sempre foi doce comigo.
Lembrava meu aniversário, me perguntava das coisas. Ela queria saber se estava tudo bem. André contou para a família que tivemos uma discussão boba, mas que estávamos ótimos. Eu disse vagamente que estávamos nos dando um tempo. Ela então falou do aniversário do André, que seria no sábado. Toda a família estava ansiosa para me ver, porque ele tinha dito que tínhamos grandes novidades para anunciar. Quase engasguei. Ele mentiu para a família inteira? Vanessa arregalou os olhos e soltou. Ele é um lunático ou um mentiroso patológico? Eu não sabia responder, mas sabia que não ia ignorar a família dele. Eles foram bons comigo. Mereciam a verdade. E aí surgiu o plano. Eu iria, como convidada, e deixaria que a verdade aparecesse sozinha. No dia seguinte, tomei café com Diogo. Foi estranho no começo, já que só nos conhecíamos pelo André, mas ele era bem gente boa. Confirmou tudo e deu mais detalhes. A equipe que André liderava eram 2 estagiários. A apresentação? Ele só clicava nos slides enquanto o chefe falava. Disse que André vivia reclamando de mim no trabalho, dizendo que eu era exigente. Mal sabia ele que quem pagava a maioria dos encontros era eu. Entre pagamentos, dizia ele. Agora entendi, ele era péssimo com dinheiro. Durante a conversa, Diogo recebeu mensagem do chefe, pedindo ajuda com um projeto no sábado à noite. Ele ficou frustrado, mas aí tive uma ideia. E se ele tivesse que entregar algo urgente na casa dos pais do André? Bem durante a janta? Seria o momento perfeito. Enquanto planejávamos tudo, recebi uma mensagem do André. A primeira desde o restaurante. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Talvez eu tenha exagerado. Diogo quase cuspiu o café. Exagerado? É isso que ele acha? Eu só deixei no vácuo. Passei 2 dias preparando tudo. Revirei mensagens, datas, mentiras, prints de LinkedIn, imagens que ele postava como se fossem de eventos, e que, na verdade, eram do site da empresa. Montei um dossiê mental. Na sexta noite, Vanessa me ajudou a escolher o look. Parte de mim queria humilhar, mas optamos por algo elegante e sutil. Um vestido preto simples que ele dizia te deixa comum. Agora entendo. Era para minar minha autoestima. Porque sempre que usava, recebia elogios. Mal dormi. Pensava em tudo que podia dar errado. E se a família defendesse ele? E se eu travasse? Sábado, meio-dia. Nova mensagem do André. Ansioso para te ver hoje. Usa algo bonito. Meus pais estão empolgados. Eu não respondi. Passei a tarde me arrumando, nervosa. Vanessa fez meu cabelo, me deu um discurso motivacional. Às 17h30 saí. Tive que parar o carro porque minhas mãos tremiam. Fiz exercícios de respiração com aquele app de meditação que nunca usei. Quase desisti, mas lembrei do rosto dele no restaurante. E do quanto ele mentiu para todos. Cheguei às 18h15. Atrasada de propósito, sabia que ele odiava. A casa estava cheia. Confirmei o batom no espelho e toquei a campainha. Ernesto, o pai dele, me recebeu com um sorriso e abraço caloroso. Me guiou para dentro, o cheiro do famoso assado da Teresa me deu uma pontada no peito. Eu gostava deles. Sabia que era a última vez que os veria. Na sala, André conversava com um primo. Quando me viu, congelou. Claramente não esperava. Disfarçou com um sorriso forçado. Me abraçou e cochichou. Você veio mesmo? Precisamos conversar em particular. Eu apenas sorri e disse alto, jamais perderia seu aniversário. Ainda mais com grandes novidades para compartilhar. O rosto dele desabou. Teresa vibrou. Karina, a irmã, me lançou um olhar cúmplice. O pai brincou. André tentou me puxar pro corredor, mas a mãe anunciou que a janta estava servida. Todos à mesa. Sentei com André me observando nervoso. Mensagem de Diogo. Chego em 15 minutos. André cochichou. O que tá fazendo aqui? Depois do restaurante. Eu sorri e respondi em voz alta. Não perderia por nada a chance de contar o que aconteceu naquela noite. Ele empalideceu. A mesa estava cheia. Pais, avó, Karina e 2 primos. André tentava controlar o papo. Eu apenas sorria e distribuía os pãezinhos, me deliciando com o nervosismo dele. Teresa puxou o papo, perguntou da minha família, meu trabalho. E comentou animada sobre a promoção de André. Eu quase cuspi a água.
André falou do seu time e das metas batidas. Eu só observava. Ernesto perguntou sobre a conta Johnson. André deu uma resposta tão vaga quanto o horóscopo. Karina me olhou com a sobrancelha arqueada. Aí Teresa perguntou sobre as grandes novidades. André quase derrubou o garfo e tentou desconversar. A avó direta soltou: "Vão morar juntos?" Porque ele disse que estavam procurando apartamento. Novidade para mim. A conversa mais próxima disso foi sobre dividir a Netflix. Ele desviou: "Ganhei um cartão corporativo." Perguntei: "Para que tipo de gastos?" Balbuciou sobre jantar com clientes. Então eu disse, falando em jantares: "Lembra aquele restaurante com o Leandro e o Paulo? Como se chamava mesmo, amor?" Ele ficou branco. Nesse momento a campainha tocou. Teresa, Diogo. Que surpresa! André quase desmaiou. Diogo entrou com uma pasta. Disse que precisava de uma assinatura urgente para segunda. Teresa o convidou pro bolo. André tentou expulsá-lo, mas Ernesto sugeriu resolver ali mesmo. Somos todos família. Diogo sentou ao meu lado, a cadeira que deixei vaga. André estava roxo de raiva. Ernesto perguntou sobre a apresentação famosa. Diogo hesitou, me olhou. E falou a verdade, foi apresentada pelo chefe. O André deu suporte. Ernesto estranhou. Mas não foi isso que nos disseram. Aí perguntei: "E a promoção?" Diogo travou. Murmurou algo sobre reestruturação. Karina cravou: "Qual o cargo atual do André?" Silêncio. Diogo engoliu seco. André implorava com os olhos. Eu assenti. Ele respondeu: "André é assistente administrativo do marketing." Silêncio. Ernesto soltou o garfo. A avó resmungou: "Karina, eu sabia." André tentou controlar os danos. Disse que era multifunção, que era complexo. Mas já era tarde. A represa estourou. A família começou a fazer perguntas. Tudo desmoronava, e ele me olhava como se a culpa fosse minha. Teresa tentou acalmar. Foi buscar o bolo. Karina perguntou sobre o restaurante. E ali eu fui fundo. Contei tudo. O convite, as humilhações, o término público, a conta absurda. André tentava interromper, mas Ernesto o calou com um olhar. Ele disse que exagerei, que queria ensinar responsabilidade financeira. A avó bufou. Diogo mostrou prints de mensagens dele se gabando do feito, inclusive com Paulo. Teresa voltou com o bolo bem na hora em que André tentava se fazer de vítima. "Perdi alguma coisa?" Ela perguntou. Ernesto, cansado, disse que precisavam conversar sobre honestidade. André explodiu. Me acusou de colocar todos contra ele. Chamou Diogo de traidor. Disse que todos o invejavam. "Inveja de quê?" Derrubou o copo, me apontou e gritou: "Você devia ser grata por eu ter ficado com você." Teresa se engasgou. A avó xingou. Karina balançou a cabeça. Eu, serena, disse: "Sou grata sim. Por finalmente ver quem você realmente é." Ele saiu batendo a porta. Um prato decorativo caiu e quebrou. E o clima ficou estranhamente leve. Teresa me pediu desculpas 1000 vezes. Ernesto parecia destruído. Karina limpava a mesa. Diogo pediu perdão pelo escândalo, mas disse que não aguentava mais as mentiras. E ao invés de me mandarem embora, me serviram bolo, sim. A ex comendo bolo com a família e o colega. Sem o aniversariante. Ajudei Teresa a lavar a louça. Ela disse que doía ver o filho assim. Perguntou se havia sinais antes. Eu disse, sim, mas eu não quis ver. Antes de ir, Ernesto me agradeceu. Disse que não sabia onde falhou como pai. Respondi que André escolheu o próprio caminho. Diogo me acompanhou até o carro. Disse que André estava prestes a ser demitido. Falsificou e-mails, roubou ideias. Era questão de tempo. A obsessão dele com sucesso fazia sentido. Ele era um personagem criado por medo de ser visto como realmente era. Quase senti pena. Quase. Agradeci e fui para casa exausta, mas leve. Como tirar o sutiã apertado no fim do dia? Ao chegar, vi 3 ligações da Vanessa. Mas antes de retornar, meu celular vibrou. Mensagem do André. Você arruinou tudo. Isso não é sobre você. Eu não respondi. Apenas bloqueei. Fiz um chá. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz.
E eu achava que tudo tinha acabado ali. Eu estava errada. Na manhã seguinte, meu celular vibrou com 13 chamadas perdidas. Teresa, Karina, Diogo, números desconhecidos. Algo tinha acontecido. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!